pessoal, hoje nós vamos trabalhar mais uma parte da trigonometria. É importante que vocês estejam atentos, nós vamos trabalhar aí com ciclo trigonométrico, rever como é que se marca seno, cosseno, tangente, né? Regrinha de sinais, arcos simétricos. Bom, é importante que você acompanhe com muita atenção no seu caderninho orientado, vai ter que completar muitas coisas, tá? E é importante você ficar atento a essas regrinhas, porque todo o restante do nosso curso depende dele. A parte de equações e inequações, você tem que saber fazer simetria, regra de sinais, tá? Então fique muito atento, é uma aula extremamente importante para o nosso curso. Vamos lá? Bom, primeira ideia, né, você tem que ter aqui do ciclo trigonométrico. Para você trabalhar com o ciclo trigonométrico, vamos convencionar aqui, né? Vamos pegar aqui uma circunferência, onde nós vamos colocar o centro dela coincidindo aí, né, com o sistema cartesiano, o eixo X, o eixo Y, e vamos colocar que o raio da circunferência é 1, para que a gente possa confundir medida de arco com comprimento de arco, tá? Então essa vai ser uma condição inicial para que tenhamos o ciclo trigonométrico. Bom, mas para a gente poder trabalhar arcos no ciclo trigonométrico, nós vamos marcar arcos sobre a circunferência, mas não vamos convencionar, nós vamos trabalhar com várias convenções. A primeira convenção está aqui, o ponto A, é um dos pontos mais importantes. Esse ponto A, ele vai ser a origem de todos os arcos. Qualquer arco que eu queira marcar agora no ciclo trigonométrico, ele vai estar começando sempre em A. A origem vai ser sempre A, tá ok? Só tem um detalhe, eu posso marcar um arco partindo de A no sentido anti-horário, então nós vamos convencionar que é um sentido positivo, todo arco de medida positivo, eu vou trabalhar nesse sentido. Então sim, nós vamos trabalhar com arcos também de medida negativa. Vou lembrar que isso é a mera convenção de sentidos, tá? Ó, vejam, sentido positivo, né? Ó, e o sentido horário, que é o sentido que? Negativo. O A é sempre a origem. Então, toda vez que você for marcar, tá certo? Vá acompanhando o seu caderninho aí, ó, orientado, é importante que você esteja atento. Eu posso marcar no sentido positivo ou no sentido negativo. Bom, então tá aqui um ciclo trigonométrico. Vamos trabalhar, por enquanto, então, no sentido aí positivo. Vamos lembrar que todo arco tem origem no ponto A. Genericamente, vou imaginar que eu queira marcar aqui um arco, indicar um arco no primeiro quadrante de medida alfa. Bom, o A é a origem, é onde eu vou começar esse arco. E vamos supor que ele vai ter um ponto M. Esse arco que eu marquei aqui, ele é um arco de medida alfa. Eu posso usar aquela notação lá da geometria plana, você indica na forma de ângulo central, né? Então, ó, eu estou fazendo leitura que esse arco AM, no sentido positivo, ele vai medir o quê? Alfa, tá ok? Bom, ou eu posso representar de outra forma. O ponto A é importante, mas o ponto M, pessoal, ó, é o mais importante. O M é a extremidade. A extremidade vai ser fundamental para o nosso curso. Então, vejam bem, o ponto M ao ponto M, por enquanto nós vamos usar essas letras. Ó, a gente pega um pouquinho mais de prata, nós vamos eliminar isso para não ficar tão poluído, né? Ó, então eu tenho que esse arco AM, ele tem medida alfa. Eu quero que vocês, então, prestem atenção, ó. Se eu destacasse aqui mais 3 pontos, vamos olhar. Eu destaquei aqui o ponto A, que é a origem, peguei um exemplo genérico, o arco AM, de medida alfa, e agora estou chamando a atenção de vocês de mais 3 pontos, B, A' e B'. Ora, se o A é a origem, todos esses arcos vão ser, então, o quê? Extremidade. Lembre-se que a medida de um arco pode ser associada à extremidade do arco. Então vejamos, olha só, no sentido positivo, o A, então é o 0 graus. Eu vou fazer a seguinte leitura, que de A até B, você vai completar agora no seu caderninho, ó. De A até B, eu tenho então esse arco AB, ele tem medida o quê? De 90 graus. Quando eu leio aqui 180 graus, olha, Luiz, você associou aqui ao ponto A', a medida 180 graus. Qual a interpretação disso? Que se eu andar aqui sobre a circunferência, descrever esse arco aqui no sentido positivo, eu vou ter andado 180 graus. Se eu sair do ponto A e andar aqui 90 mais 90 mais 90, 270 graus. Então, quem tem a compreensão aí do ciclo trigonométrico, esse ponto B' a esse ponto B', eu vou associar a medida de 270 graus, tá ok? Bom, e obviamente você vai perceber que um detalhe interessante, o 360 graus, ele começa em A, dá-se a volta completa e a extremidade está em A também. Então eu até falo que o 0 graus e o 360 graus são arcos o quê? Congruentes, eles têm a mesma extremidade. Isso vai ser importante no futuro, tá ok? Então olha só, essa seria a medida dos arcos em graus.
E se eu fosse trabalhar em radianos? Você vai completar no seu caderninho, tá? Vai olhando aí, ó. Em radianos seria, então, 0 radianos, π sobre 2, 180 graus, lembrar que equivale a π, né? Ó, 3π sobre 2 e 2π. É muito fácil você fazer essa associação. Lembre-se, π radiano equivale a 180. 90 graus é metade, metade de π, π sobre 2. 360 graus é o dobro de 180, o dobro de π, 2π. E, por sua vez, 3π sobre 2, 3 vezes 90, 270, 3 vezes π sobre 2. Esses arcos, né, todos esses pontos assinalados até agora, têm uma grande importância. Mas vamos continuar. Eu estou chamando a atenção para vocês no sentido que positivo. E se eu fosse trabalhar aí no sentido negativo, tá? Então pode ter exercício que vá cobrar a compreensão também de arcos marcados no sentido negativo. Então olha só, o A continua sendo a origem. Então onde você vai marcar 0 graus. Aí o B', presta atenção agora, você vai no sentido negativo, né? O sentido horário. De A até B', você descreve um arco de 90 graus. Vou indicar menos 90 graus para indicar o sentido de percurso. Por sua vez, se eu andar do A até o A', menos 180 graus. Você vai completando aí no seu caderninho, tá? Ó. Por sua vez, vou esperar tranquilo, pode ir completando. Eu vou só falando aqui, ó. Se você sair do A e andar até o B, vamos pensar primeiro em graus, menos 270 graus. E se eu der a volta completa, voltar em A, menos 360 graus, tá? Então vamos de novo, em graus, 0 graus, menos 90 graus, menos 180, menos 270 e menos 360. Você vai fazer agora o mesmo joguinho que nós fizemos em radianos. Seria então aqui 0 radianos, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Eu estou fazendo a apresentação envolvendo aí o grau, né, e o radianos. Bom, a maioria dos exercícios vão aparecer mais em radianos, tá? Mas é importante que você saiba trabalhar das duas formas, tá? Completou o seu caderninho? Tá ok aí? Podemos prosseguir então? Então, olha só. Isso, então, é como marcar um arco qualquer. Bom, se eu sei marcar um arco qualquer, outra ferramenta importante, simetria de arcos, arcos simétricos. Toda vez que você pegar um arco no primeiro quadrante, presta atenção que dentro do primeiro quadrante, então genericamente alfa, eu posso definir o simétrico de alfa no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Vejam que essas regras de simetria nós vamos seguir no sentido positivo. Então vejam, esse arco aqui, ó, se está marcado alfa, né, eu estou saindo aqui da origem, tá vendo? Ó, não estou mais marcando o ponto A, mas você sabe que aqui é a origem de todos os arcos. Esse arco aqui tem medida alfa. Mas eu quero o simétrico de alfa no segundo quadrante. Como fazer isso? Você vai pegar pela extremidade, olha o tanto que a extremidade começa agora a se destacar. Você pega a extremidade, traça uma paralela ao eixo X. Você vai encontrar novamente aqui a circunferência num outro ponto. Ora, se esse aqui é a origem, esse aqui é a extremidade. A extremidade desse arco. Se eu andar daqui até aqui, quanto que eu teria andado? Eu teria andado, na realidade, π menos alfa. É muito importante que você guarde essa relação aí, ó, π menos alfa, tá? Como é que é isso? Se esse arco aqui tem medida alfa, eu tracei uma paralela, esse arco também tem medida alfa. Só que isso tudo aqui vale 180 graus. Isso tudo aqui vale π. Eu volto, estou indo no sentido negativo, menos o alfa. π menos alfa. Então, toda vez que eu quero o simétrico de alfa no segundo quadrante, qual que é a forma? π menos alfa. Tá ok? Eu quero agora o simétrico de alfa no terceiro quadrante. Como que eu vou marcar isso? Obviamente, você vai marcar isso, né, ó, pegando como referência a extremidade. Da extremidade, você vai traçar uma reta, tá, passando aí pelo centro até cortar a circunferência. Portanto, você vai interromper aqui, ó, em outro ponto, interceptar em outro ponto. Vejam que esse ponto passa a ser agora a extremidade desse arco. Você pode até usar um pouquinho de geometria aqui, ó, é alfa oposto pelo vértice alfa, então esse arco é alfa. Eu ando 180 graus mais alfa, ou seja, π mais alfa, tá? Então são duas formas importantes, simétrico de alfa no segundo quadrante, simétrico de alfa no terceiro quadrante. E quando eu quero o simétrico de alfa lá no quarto quadrante, eu vou passar uma reta paralela ao eixo Y, vai cortar aqui nesse ponto, essa extremidade é a extremidade desse arco, ó, sai sempre da origem, vem até aqui. É 2π menos alfa. Como traçou aqui paralela ao eixo Y, isso aqui vale alfa, aqui é alfa. Eu dou a volta completa, 2π, volto
menos alfa, tá? Vamos lembrar, vamos aproveitar aqui, ó, que se eu for trabalhar em graus, eu coloquei aqui a simetria em radianos. Aqui seria então o quê? 180 graus menos o alfa. Tá, ó? Se achar interessante, você vai deixar também em graus. E aqui, ó, π mais alfa, no seu caderninho de resposta, eu quero que você destaque bem essa aqui, em radianos. Mas se quiser completar, posso dizer que o simétrico aqui seria então 180 graus menos o quê? O alfa. Desculpa, é mais alfa, né, no terceiro quadrante. E no quarto quadrante seria então aqui o quê? 360 graus menos o quê? O alfa. Toda vez que eu te fornecer um arco de medida alfa lá do primeiro quadrante, você pode achar o simétrico dele no segundo, o simétrico dele no terceiro e o simétrico dele na onde? No quarto quadrante, tá ok? E aí, pessoal, vocês têm, portanto, aí a forma, né, de trabalhar os arcos simétricos, tá? Mas vamos lá, vamos fechar aqui e vamos continuar a nossa revisão. Bom, falando então da simetria, vamos aí, voltar aqui ao cursor, vamos lá, agora sim. Olha só, eu vou preparar aqui um rápido exercício para vocês, só que eu vou fazer uma parte, vou dar um tempinho e vocês vão fazer os demais. Vocês perceberam que eu marquei aqui um círculo trigonométrico, dei uma ampliada, né? Espero ter aberto um pouquinho mais para a visualização de vocês, né? E eu destaquei aqui no primeiro quadrante, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Em graus, 30 graus, 45 graus e aqui o quê? 60 graus. Estão vendo? Eu quero indicar nesse ciclo todos os simétricos. Esse exercício é importante ser feito, ele é básico, você vai repetir várias vezes aí dentro da trigonometria, em equações e inequações, então é importante que você não erre, tá? Eu quero o simétrico, vamos começar aí do π sobre 6, lá no segundo quadrante. Olha só, eu vou traçar uma paralela ao eixo x, aqui eu vou ter então, né, o simétrico, a extremidade do simétrico no segundo quadrante. Se eu quero o simétrico no terceiro quadrante, eu vou traçar uma reta pela origem, até cortar a circunferência. E se eu quero o simétrico no quarto quadrante, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y. Eu tenho, então, as extremidades dos três arcos simétricos. Quem vai ser o simétrico aqui no terceiro quadrante? Eu vou fazer rápido, mas depois eu vou voltar aqui para a gente fazer passo a passo. Quer ver? Ó? O simétrico do π sobre 6 seria 5π sobre 6 no segundo quadrante. Aqui seria quanto? 7π sobre 6 e aqui 11π sobre 6. Nossa, eu vou agora ficar decorando isso lá, 5π sobre 6, 7π sobre 6, 11π sobre 6. Não, você não precisa decorar, tá? O que você vai fazer? Então vamos explicar agora com mais calma. Já está pronto aí, você vai completando, né, no seu caderninho. Olha só, eu quero o simétrico de π sobre 6 no segundo quadrante. Então eu vou fazer π menos π sobre 6. Você vai retirar aqui o mínimo, tá certo? É 6. O mínimo entre 1 e 6 seria o 6. Aqui nós teríamos 6π menos π. 6π menos π daria quanto? 5π sobre 6. O simétrico de π sobre 6, lá no terceiro quadrante, então seria π mais π sobre 6. É essa continha que você vai estar fazendo. Você tira o mínimo, novamente 6, vai ficar aqui 6π mais π sobre 6. Portanto, 7π sobre 6. E no quarto quadrante, 2π menos π sobre 6. Como eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, mas eu vou deixar vocês fazerem sozinhos agora mesmo. Ó. Tira o mínimo, vai ficar aqui, ó, 12π menos π sobre 6. Bom, eu vou ter que repetir isso sempre? Não. Se você prestar atenção, você pode usar aqui uma regrinha prática. Olha só, eu quero o simétrico de π sobre 6. Aqui não ficou 5π sobre 6? Olha aqui, ó, 6. Diminui 1. 6. Diminui 1. Aqui, o terceiro quadrante, 6. Soma 1. Na verdade, você somou mais π, tá? Você tira o mínimo de comum. E no quarto quadrante, qual é o dobro de 6? 12. Menos 1. Vou repetir aqui, ó. Diminui 1. Soma 1. Dobra, dobro de 6, 12. Menos 1, 11. Que na verdade é isso que está fazendo. Quando você tira aqui o mínimo de comum, ó, 6 vezes 2, 12. Você dobrou. Tira 1. Aqui o que você fez? Você somou 6 mais 1. E aqui você subtraiu 6 menos 1. Certo? Foi dada a dica, eu vou deixar esse aqui como referência para vocês. Vou dar um tempinho aqui para vocês tentarem fazer os demais. Vou marcar aqui um tempinho para vocês, ó, tá? E daqui a pouquinho eu volto. Tenta então fazer aí, né, as simetrias dos demais arcos.
E aí, pessoal, conseguiram terminar? Então vamos lá, vamos conferir. Vamos fechar aqui primeiro, né, ó, nosso reloginho. Tá certo? Vamos limpar aqui a nossa área. Tá aí, ó. Você tem o simétrico de π sobre 6 nos demais quadrantes. Então vamos confirmar se você fez certo. Eu quero o simétrico de π sobre 4 nos demais quadrantes. Então eu vou fazer o simétrico aí no primeiro, no segundo e no terceiro quadrante. Paralela a x, passando pela origem e paralela ao eixo y. Tá ok? Esse é o princípio. Quem é o simétrico de π sobre 4 no segundo quadrante? 3π sobre 4. Lembra? Ó? 6 menos 1, 5. 4 menos 1, 3. Então, um processinho prático. Quem é o simétrico de π sobre 4? 5π sobre 4. 6 mais 1, 4. Desculpa, 6 mais 1, 7. 4 mais 1, 5. Simétrico de π sobre 4 no quarto quadrante, 7π sobre 4. Ou seja, dobro de 6, 12, menos 1, 11. 12, dobro de 4, 8, menos 1, 7. Eu quero o simétrico de π sobre 6 nos demais quadrantes, né? Qual que é o procedimento? Paralela a x, passando aqui pela origem e aqui paralela ao eixo y, tá ok? Você que completou aí corretamente, tá? Você vai ter que completar 2π sobre 3, aqui o quê? 4π sobre 3 e aqui o quê? 5π sobre 3. Vamos repetir aqui, ó. π sobre 3, aqui ó, 3. Vou lembrar, 6 tira 1, 5. 4 tira 1, 3. 3 tira 1, 2. Então é muito fácil fazer essa continha, né? Ó. Agora, aqui ó, 6 mais 1, 7. 4 mais 1, 5. 3 mais 1, 4. Agora, dobro de 6, 12, menos 1, 11. Dobro de 4, 8, menos 1, 7. Dobro de 3, 6, menos 1, 5. E não esquecer que eu gostaria que você completasse, dando esse trabalhinho a mais para vocês, ó, não completasse aqui, não deixasse de completar, aliás, né, ó, o 0, o π sobre 2, o 3π sobre 2, o π e, obviamente, ali o 2π. Então, você tem aqui uma panorâmica geral, né, dos arcos que são simétricos e, principalmente, destacando a simetria desses arcos. Por que que eu escolhi lá π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3? São os arcos notáveis, que vocês já estudaram na trigonometria, seno, cosseno e tangente, de 30, 45 e 60. Agora, vamos ver como é que fica marcar seno, cosseno e a tangente desses arcos? Então, vamos lá? Então, olha só. Vejam, eu tenho aqui de forma genérica um ciclo trigonométrico. Esse arco aqui, AM, tá ok? Ó, ele tem medido o quê? Alfa. Eu quero marcar, né, ó, o seno e o cosseno desse arco. Como é que eu vou fazer? Ora, você vai pegar aqui do ponto M, você vai completando aí seu caderninho com muita atenção agora, precisamos estar juntos. Você vai traçar aqui, ó, uma perpendicular ao eixo X, ou seja, uma paralela ao eixo Y. Nesse momento, você criou aqui dentro ó, um triângulo retângulo. E você pode usar o conceito de trigonometria no triângulo retângulo. O que é o seno? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O que é o cosseno? Vamos pensar aqui primeiro no cosseno de alfa. Né? O cosseno de alfa seria, então, o cateto aqui, ó, oposto, aqui o cateto adjacente e aqui a hipotenusa. De novo, cateto oposto, cateto adjacente, OM', hipotenusa. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente, OM' e 1. Ora, como o raio é 1, o que eu vou concluir? Que OM' vai ser, então, o cosseno. Quando eu marco aqui sobre o eixo X, da origem até a extremidade M', eu estou marcando o valor de quem? Do cosseno. Como que se marca cosseno de um arco? Pega a extremidade, projeta no eixo X. Desce uma perpendicular. Aonde encontrar, você tem o segmento que indica o cosseno. Para marcar o seno, você vai pegar a extremidade, vai traçar uma paralela ao eixo X ou perpendicular ao eixo Y. Nesse momento, se este ângulo é alfa, este ângulo aqui, ó, ele também vai ser alfa. E, por sua vez, essa perpendicular vai interceptar aqui no ponto M duas linhas. Então, vamos de novo. Ó, aqui eu usei um pouquinho de geometria plana, né? Alternos e internos. Ó. Bom, aí eu olho novamente para um outro triângulo retângulo, para este alfa. Cateto oposto, hipotenusa 1. Lembrando que o raio vale 1. Se eu fizer aí o seno de alfa, você vai perceber que vai dar a razão entre o cateto oposto OM duas linhas, chamei esse ponto de M duas linhas e 1. Bom, como o raio vale 1, OM duas linhas vai dar o valor do quê? Do seno. Então é importante não esquecer, o eixo do X representa o eixo dos cossenos, onde você marca o valor do cosseno. O eixo Y é o eixo da onde? Do seno. Você pega a extremidade e projeta no eixo Y. O cosseno, você pega a extremidade e projeta no eixo X.
Bom, se eu misturar um pouquinho aqui, né, de noções de álgebra, de gráficos, ó, esse ponto M tem coordenadas abscissa e ordenada. Então a gente pode lembrar aí que a todo ponto que é a extremidade de um arco, você pode associar coordenadas do cosseno de quem? E do seno. Tá ok? Bom, essa é a forma de marcar aí o seno e o cosseno. E a tangente? Ora, se o eixo x é o eixo do cosseno e o eixo y é o eixo do seno, como é que eu vou fazer para marcar a tangente? Eu vou criar um outro eixo. Onde ele está? Aqui, ó, é um eixo perpendicular ao eixo x, passando aqui em A. Como que eu vou marcar a tangente? Lembre-se que o raio vale 1. Então você vai vir aqui, ó, tá? Vai passar uma reta pelo centro e pela extremidade do arco é o ponto M, tá? Ó, esse arco mede alfa. Você vai cortar aqui o eixo da tangente no ponto, vamos chamar de T. Você vai perceber aqui, estou destacando, né, um triângulo retângulo. O raio vale 1, aí eu tenho para este ângulo alfa, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. A tangente, como é que se define a tangente? É a razão entre o cateto oposto e o cateto que? Adjacente. Então nós teríamos aqui o AT sobre 1. Obviamente, a forma de indicar este segmento AT indica então o valor da tangente. Quando quer marcar a tangente, você tem que pegar o arco, você vai marcar a tangente no círculo, a extremidade dele, pegar o centro, passar uma reta. Aonde cortar o eixo, você vai ter então um segmento, a partir aqui da origem, ó, o valor da tangente. Para cima é positivo, para baixo é o quê? Negativo, tá certo? Bom, aí você não pode deixar de chamar atenção aqui, aliás, não podemos, né, deixar chamar atenção duas coisas, o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Lembra aqueles dois pontos? O π sobre 2 e 3π sobre 2? 90 graus e 270 graus. Vocês perceberam que eu coloquei aqui uma bolinha aberta? No seu caderninho aí, ó, é importante que você coloque essas bolinhas abertas. Por quê? Para lembrar a vocês, nós vamos ter que completar aí uma tabelinha que tangente de π sobre 2 e tangente 3π sobre 2, o quê? Não existe, né? Ó, lembrando o símbolo aí, matemático convencionado, não existe. Então não existe a tangente de π sobre 2 e nem 3π sobre 2. Como é que eu posso explicar isso? Olha só, se eu pegar então a extremidade do π sobre 2, passar uma reta, eu não consigo encontrar o eixo da tangente. Se eu pegar o centro, passar uma reta pela extremidade, eu não consigo encontrar o valor de quem? Da tangente. Isso é uma forma geométrica de provar que não existe o valor da tangente desses arcos. Então, sempre que você misturar a trigonometria no círculo envolvendo a tangente, bolinha aberta para o π sobre 2, bolinha aberta para o 3π sobre 2. Lembre-se que o seno e o cosseno existem. Seno e cosseno de 90 existe, agora não existe é o valor da tangente, tá ok? Bom, o que é importante agora? As chamadas regras de sinais, que é muito importante, tá? Essas regras de sinais, todo mundo no final conhece o macetinho. Pois é, mas vamos rapidamente aqui mostrar. Quando você fala do seno, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, tá? Ó, o seno é negativo no terceiro e quarto quadrante. Ora, vamos destacar aqui, ó, por que eu sei que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante? Se eu pegar aqui a extremidade de um arco, eu vou marcar o seno, vou marcar aqui no eixo Y, aqui é a origem. Para cima é positivo, para baixo é o quê? Negativo. Se eu pegar um arco que esteja no, por exemplo, terceiro quadrante, vou imaginar aqui, né, a extremidade desse arco, eu vou marcar o seno, eu vou projetar aqui, ó, vai dar o quê? Negativo. Então o seno é negativo no segundo, terceiro e quarto quadrante. No segundo e no primeiro, ele seria o quê? Positivo. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Vamos sumir com isso aqui. Vamos imaginar o seguinte, eu quero que vocês completem aí pelo menos uma situação comigo. Eu vou pegar aqui no primeiro quadrante um arco de medida 30 graus, tá? Ó, 30 graus, ó, 90 graus, 30 graus, eu vou marcar mais ou menos por aqui. Eu tenho aqui um arco de medida 30 graus, que em radianos seria o quê? Π sobre 6, tá? Ó, como que eu marco o seno de 30 graus? Eu pego aí pela extremidade você vai projetar aqui no eixo Y, esse valor aqui é o valor do seno e ele vale meio. Bom, da onde que veio esse meio? Isso é tabelado, né? Você já viu isso aí na trigonometria, nós já trabalhamos inclusive isso, então é tabelado, vale meio. Mas peraí, e se eu misturasse agora a simetria? Eu quero simétrico de 30 graus lá no segundo quadrante. Lembra? 180 graus menos 30, 150 graus. Tá? Ó. Ou, lembra a regrinha prática? Ó, é 6, né, ó,
que eu faço? Subtrai 1, fica 5π sobre 6. Bom, se eu pegar esses dois arcos e marcar o seno, o que vai acontecer? Eu vou escrever que o seno, olha só, de 150 graus é igual ao seno de quanto? De 30 graus, que por sua vez vale quanto? Meio. Então, quando você trabalha com arcos simétricos, eu teria isso. Se eu inverter agora, tá? Se eu inverter essa pergunta, quais são os dois arcos dentro de uma volta, né? Depois vamos explicar isso melhor, cujo seno vale meio? 30 graus, 150 graus. Ou π sobre 6 e quem? 5π sobre 6. É lógico, se eu pegar um simétrico de 30 graus lá no terceiro quadrante, o valor do seno vai ser o quê? Negativo. Você pode, por exemplo, né, pegar aqui o simétrico de 30 graus, seria 360 menos 30, 330. O seno, eu pego a extremidade, projeto aqui no eixo, seno, esse valor aqui passaria a ser o valor do seno. Só que para cima é meio, para baixo é o quê? Menos meio. Essa é a forma de se trabalhar, tá certo? Então você tem aqui uma panorâmica, né, de um exemplo do 30 graus, que eu estou usando como referência. No segundo quadrante e no primeiro foi positivo. E no terceiro quadrante é negativo. Bom, o que nós vamos fazer então aqui? Vamos limpar e vamos continuar. Se eu pegar aqui o valor, o cosseno, né, segue a regrinha, ele é positivo no primeiro e quarto quadrante, negativo no segundo e quarto quadrante. Né, desculpa, ele é positivo primeiro e quarto, negativo segundo e terceiro quadrante. Então, nós teríamos aí negativo, segundo e terceiro quadrante, né, positivo no primeiro e quarto quadrante. Bom, o que nós vamos fazer aqui? A tangente, como é que funciona a tangente? Ela é positiva no primeiro e terceiro quadrante, negativo no segundo e quarto quadrante. O que vai acontecer? Para você não ficar tendo que, todo momento, né, repetir isso, existe uma regrinha prática. A regrinha prática, como é que funciona? C está com mais, 12, 13, 14. Tá? Vamos destacar essa regra. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante e o cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante. Vai ser de muito valia isso aí para a nossa próxima aulinha. Valeu?